Olá pessoal, meu nome é Sandro Senger e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o arrendamento, que é o aluguel. Então o arrendamento é uma questão que preocupa a gente quando a gente está pesquisando no Brasil e quando chega aqui, porque existe de fato uma grande procura, uma demanda alta pelos aluguéis aqui em Portugal, tendo em vista a facilitação de entrada de imigrantes e de repente o país não estava tão bem preparado para absorver então toda essa gama de pessoas que imigraram e que estão imigrando aqui para Portugal. Então a gente nota nas ruas aí que existe até um movimento de restauro de inúmeros edifícios, casas, né? E também estão sendo construídos imóveis novos. Então a gente vê que existe um movimento nesse sentido, mas assim a questão da oferta e demanda, eu imagino que a médio prazo esteja um pouco sanado esse problema, mas de fato o arrendamento, o aluguel é uma situação que preocupa a gente quando a gente acaba imigrando para cá, né? Então, os imóveis para alugar eles existem, só que muitas vezes a gente vai acabar pagando um valor bem mais caro do que deveria ser. Então, para ter uma base, aqui em Portugal os apartamentos são chamados de T0, T1, então o T0 seria o nosso estúdio, o T1 seria o apartamento com um quarto e assim por diante. Então, um apartamento T1, T2 que se pagava há alguns anos atrás aí 350 a 400 euros, hoje a gente está pagando na faixa de 600 euros. Então, os preços estão um pouco inflacionados, existe oferta no mercado, né, de apartamentos e casas para serem alugados, mas estão com preços mais caros e muitos dos senhorios, né, que são as pessoas que alugam, elas ainda pedem então outros pré-requisitos como calção, fiador, renda e assim por diante, né? Mas assim, então o que a gente pode dar de sugestão, né? No Brasil existem alguns serviços de relocation. Então relocation é uma pessoa ou uma empresa, né, que oferece então a busca ativa de imóvel para quem está imigrando. Então, por exemplo, você está vindo do Brasil e já quer ter um imóvel certo quando chegar aqui em Portugal, essa empresa ou essa pessoa ela já faz essa busca ativa, quando chega aqui em Portugal já vai estar então com o endereço ativo, né? Uma sugestão que foi o que a gente fez, né, que eu acho que funcionou bem, foi alugar um Airbnb durante 2 semanas, e durante essas 2 semanas a gente foi fazendo as documentações e também foi em busca então de um arrendamento que a gente achava o ideal dentro da cidade que a gente queria, dentro da geolocalização que a gente queria, então mais próximo das empresas, indústrias e também dos órgãos públicos para retirar então os documentos. Então foi o que a gente fez, uma sugestão é isso. Então dentro desse período de 2 semanas a gente então fez uma busca ativa, foi para a rua, conversou com pessoas que arrendam, né? Então proprietários que arrendam imóveis, a gente não conseguiu arrendar direto, a gente foi então através das imobiliárias, então eu vou botar na descrição aqui do vídeo o nome dos canais de busca que a gente fez, né, via imobiliária. Então a gente foi atrás e realmente a gente foi encontrando então alguns imóveis que nos interessavam, que estavam dentro do nosso orçamento, né? E por fim a gente acabou optando por um apartamento T0, que é onde a gente está hoje, é um apartamento de 48 metros quadrados e que acabou servindo para nós. Ele tem uma localização boa dentro da cidade de Leiria, ele não é tão pequeno, ele tem 48 metros quadrados, então serviu para nós, né? Então é importante entender onde quer morar e por que quer morar nesse local. Então, se pretende trabalhar, de repente, uma zona que é mais industrial, que tem mais comércio, se vem como aposentado ou alguém que tem alguma renda no Brasil que não está em busca de trabalho, que é sossego, então busca uma região um pouco mais afastada, né? Mas, assim, via de regra, o que se pede para fazer o arrendamento aqui em Portugal? Um comprovante de renda, então pode ser do Brasil, mas geralmente eles pedem um comprovante de renda aqui já de Portugal, então a pessoa ela tem que
estar trabalhando, via de regra. Tem que ter um fiador e, na maioria das vezes, se paga uma caução ou duas, então seriam 2 aluguéis, que geralmente a pessoa que está alugando, ela usa esse valor no final, então, do arrendamento, se tem que refazer algum restauro no imóvel, ou ela devolve esse valor, né? A gente foi, então, fazendo essa busca ativa nas imobiliárias, só que esbarrou na questão de a gente não ter renda aqui em Portugal, não ter fiador. Então, muitas vezes a gente teve que ouvir um não, e no fim a gente acabou, então, encontrando um casal que tem uma imobiliária, mas eles alugam só os imóveis deles. Então, o que eles nos pediram? Comprovante de renda anterior, lá no Brasil mesmo, pagamento de 2 cauções e 2 aluguéis, né? Então, foi assim que a gente conseguiu arrendar. A gente sabe que existem outras pessoas que também trabalham dessa forma. Então, uma forma mais fácil de conseguir alugar um apartamento aqui em Portugal é isso, de repente buscar essas pessoas que arrendam direto ou que têm uma imobiliária para os seus imóveis, né? E muitas vezes elas vão pedir somente, então, a caução, 1 ou 2 ou 3, né? Depende de cada proprietário, e pedir, então, também 1 ou 2 aluguéis antecipados. Uma coisa que a gente sugere, né, que para nós ajudou e pelas pesquisas que a gente fez também é importante, se for fazer, então, um contrato, né, de aluguel, é importante ter a certeza que o senhorio, né, a pessoa que está alugando o imóvel, ela tenha registrado esse contrato nas finanças. Então, depois do contrato registrado, vocês podem verificar através do portal das finanças, né? Porque tendo o contrato registrado, vai ser um facilitador para outros trâmites. Por exemplo, a gente teve que ir atrás aqui de um documento comprovativo de arrendamento, a gente usou ele com o contrato para comprovar que a gente reside numa parte histórica aqui da cidade, e com esse comprovativo a gente conseguiu então solicitar o cartão para poder estacionar o carro na zona histórica. Então é importante fazer e verificar se o senhorio ele registrou o contrato nas finanças, porque depois para outros documentos pode ser importante. Além disso, lá na frente, quando for fazer a declaração de imposto de renda, pode ser que tenha algum tipo de restituição também. Então, a sugestão se vai fazer um arrendamento com imobiliária ou com senhorio, busca o contrato esse de arrendamento, que é uma segurança também para quem está alugando e para nós, né, que estamos chegando, assim. Então, gera uma maior segurança para ambas as partes. A questão, então, dos preços, pelo que a gente viu aqui, os preços eles ficam em torno de 600 euros para um T0, aqui é a realidade de Leiria de julho de 2024, e conforme vai ampliando, então, o tamanho do imóvel, vai se ampliando um pouco esses valores. Então, um T1, um T2, ele pode chegar aí até 700, 800, 1.000 euros, né? Então, são valores um pouco mais elevados, mas daí tem que ver como tá, qual é a busca, né, de cada pessoa, de cada família, né? Então, as dicas que a gente tinha para dar a respeito do arrendamento são essas. Então, espero que tenha ajudado e